Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças ao nosso bom Deus, aqui estamos esta noite para darmos início a mais uma aula e de boca cheia podemos falar, né? Penúltima aula. Penúltima aula não apenas deste módulo, mas a penúltima aula do nosso curso, iniciado em fevereiro do ano passado, fevereiro de 2023. Aqui estamos nós, em 20 de novembro de 2024, com a graça, com a ajuda de Deus, na nossa penúltima aula. Permitindo o Senhor, na semana que vem, teremos então a nossa última aula, finalizando assim o nosso curso básico, e lembrando uma vez mais a data da nossa formatura, no sábado, dia 14 de dezembro. Aqui estaremos para oferecer aos céus ações de graças por essa conquista que o Senhor nos concede a todos. Amém? Vamos nos colocar sobre os pés. Já cumprimentamos com bem-vindos a todos os presentes, aos que estão nos acompanhando através desta videoaula, todos os alunos que também romperam, venceram e até aqui chegaram. Deus continue vos abençoando em tudo, é a nossa oração, o nosso pedido em nome de Jesus. Oremos, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos nessa noite pela bênção recebida de chegar até aqui, a esta data em que estamos, ó Deus, estudando a penúltima aula do nosso curso básico em teologia. O Senhor nos ajudou, fortaleceu, deu graça para vencer os desafios, os desânimos, todos os obstáculos, e aqui estamos, ó Pai, para concluir, faltando tão pouco para concluirmos o nosso curso, e nós te louvamos, bendizemos e adoramos por tudo. Pedimos a tua bênção para a nossa aula desta noite, ser conosco, abra o nosso entendimento, bem como o nosso coração, e fale conosco através da revelação da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos lá, sem mais delongas, de posse do seu material, a página é de número 22, nós vamos estudar o capítulo 3 do nosso material didático, é o capítulo 3, no livro do Apocalipse, é o capítulo 4, o capítulo em que, figurativamente, nós veremos a igreja arrebatada no céu. Na sequência, estudaremos o capítulo 4 do nosso material, qual é o capítulo 5 da Bíblia Sagrada, do livro do Apocalipse, que vai tratar também da igreja no céu glorificada. Então, aí a página 22, como o capítulo 4, ou com o capítulo 4 do Apocalipse, tem início a parte 3, concernente às nações. Só lembrando, né, estamos falando aqui dentro daquela tríplice divisão do Apocalipse, que nós vimos lá, esboçado em Apocalipse 1, 19, isto é, as coisas que hão de acontecer. Lá nós vimos a ordem de Jesus, a igreja, a ordem de Jesus a João, para que ele registrasse as coisas que ele tem visto, as que são, e finalmente aqui as que hão de acontecer. Depois de encerrado o período da igreja, ou seja, logo após o arrebatamento. Essas coisas que hão de acontecer vão do capítulo 4 ao 22. Noutras palavras, até o fim do livro, isto é, até o fim dos tempos. Então nós veremos, e eu já peço que você abra a sua Bíblia, nós vamos ver aqui no capítulo 4, versículo 1 ao 11, que é a revelação que João nos traz deste momento, do arrebatamento dele, mas que nós podemos, sem torcer o texto, sem forçar, sem aplicar uma hermenêutica distorcida, mas nós podemos sim, figurativamente, compreender esta imagem como a representação da própria igreja sendo
arrebatado, uma vez que nós entendemos que os capítulos 2 e 3 do Apocalipse dizem respeito ao período da igreja na terra. Temos então que, encerrado esse período, fechado esta dispensação da graça, nós então a encerraremos com o arrebatamento da igreja. E aí, observe o capítulo 4, eu vou ler todo o capítulo, peço que você observe bem, e aí depois nós vamos fazer aqui os apontamentos. João diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Eu já vou chamar a sua atenção, eu vou repetir o versículo 3, e vou fazer aqui um chamamento de atenção, e você vai observar em alguns outros versículos sequentes, que eu vou tornar a dar esta ênfase. Então, preste atenção, versículo 3. E o que estava assentado era, na aparência, e aí eu chamo a sua atenção e friso bem, semelhante. Então, estou dando destaque a essa expressão, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia assentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E havia diante do trono um como, estou chamando a atenção agora para este um como, é equivalente à expressão que eu venho frisando, semelhante, parecido, um como, mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de. Essa expressão como de equivale à expressão semelhante. Homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia, voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber. 2 pontos. Glória, honra e poder. Por que ele é digno de receber glória, honra e poder? Resposta: porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Se quiser deixar a Bíblia aí na mão, nós vamos dar uma olhada aqui nos slides, voltar aí. Este capítulo, portanto, como estamos aqui dizendo, ele aponta figurativamente para o momento em que a igreja é arrebatada. Volto a destacar, eu não estou dizendo que literalmente aqui,
a igreja está sendo arrebatada. O livro do Apocalipse é um livro de símbolos, figuras, tipos. Então nós estamos diante aqui de mais uma figura, uma representação, tal qual as 7 igrejas representam a totalidade da dispensação da igreja, os períodos em que a igreja vem permeando e vai continuar nessa terra até o arrebatamento. Então o capítulo 4, com o arrebatamento de João, nós temos aqui uma representação do arrebatamento da igreja. Termina-se a dispensação da igreja e o evento que marca o fim da caminhada da igreja militante na terra, para que ela definitivamente assuma o papel de igreja triunfante, é exatamente o arrebatamento. Então João diz assim: depois destas coisas, isto é, depois, no capítulo 2 e o 3, dispensação da igreja. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, ou seja, o céu se abriu para a igreja, terminou a sua caminhada, é hora de partir. E a primeira voz, lá do capítulo 1, como de trombeta, e aí a gente faz essa analogia, porque a trombeta, Paulo diz, a trombeta soará, que é o evento que marca o arrebatamento da igreja, é o toque da trombeta. E aqui João diz, eu ouvi a voz como de trombeta, exatamente apontando para este momento em que se dará o arrebatamento da igreja. E ele ouvindo essa voz, a voz falou com ele, deixando claro que ali em Pátimos, centenas, milhares de soldados, de presos, etc. Só João ouviu. Assim como no mundo, permeando aí mais de 8 bilhões de pessoas, mas quando essa voz de trombeta soar, quem é que vai ouvir? Só a igreja. Só a igreja vai ouvir, não é? Arrebatamento é para a igreja. Então, ouviram falar comigo e disse. E o que a voz disse para João? Simbolizando, figurando aqui a igreja. A voz disse o quê? Sobe aqui. Isto é, chegou o momento de vires para casa. Terminou a caminhada aí na terra. Chegou o momento de vir participar do tribunal de Cristo, tribunal de julgamento das obras, na sequência bodas do Cordeiro, enfim, todos os eventos que a gente vai, ao seu tempo aqui, apontar. E mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Ou seja, eu vou te mostrar, João, o que vai acontecer tão logo o arrebatamento ocorra. E aí, João, então, no capítulo 4 e 5, ele vai ver as coisas que vão acontecer. Isso aqui é importante nós entendermos, irmãos. É difícil a gente conseguir entrar totalmente nessa revelação profunda, mas nós precisamos entender que João foi arrebatado em espírito, teve essa experiência que ele registrou há 1900 e tantos anos atrás, quase 2000, arredondando. Porém, ele não apenas deixou um espaço físico terrestre, que era a ilha de Pátimos, para, em espírito, acessar o espaço físico celeste, mas ele também, adentra em outro momento no tempo. Ele deixa o tempo em que ele estava vivendo 2000 anos atrás, e ele vai contemplar um momento que é exatamente o momento em que a igreja será arrebatada. Esse momento ainda não aconteceu. Pode ser que dure um dia, 10 dias, 100 dias, 1 ano, 10 anos, não sei. Mas desde que João viu até hoje, pelo menos aí aproximadamente 2000 anos. Mas João já viu esse momento. Ele viu a igreja chegando no céu. O capítulo 4 e 5, ele vai mostrar, é como se... Eu estava ouvindo um escatologista, e ele usa bastante a expressão assim, para facilitar o entendimento. A gente tem que também fazer um exercício muito grande, intelectual e imaginativo, porque João usa figuras de linguagem. Por isso que eu destaquei bastante, eu vou falar isso, ele usa bastante semelhante, parecido com, como se fosse. João está num ambiente que ele está vendo coisas que ele nunca viu. Nunca viu.
e que sequer existem na terra. Mas para que ele pudesse registrar no livro e transmitir essa informação para que todos os que leram ao seu tempo e ao longo dos tempos até hoje pudessem entender, então ele vai fazendo comparação. Olha, o que eu vi era, como é que eu posso dizer, era mais ou menos semelhante a um, ele vai usando essa expressão, eu vi os animais e o rosto deles, como é que eu posso explicar? Você já deve ter passado por essa situação. Você viu algo que, como é que eu posso dizer, como é que eu explico? Vamos, mais ou menos, parecido, semelhante. Ele está tentando desenhar um quadro, para que a gente consiga ver. Então ele vai usar essas figuras, olha, semelhante a esmeralda, semelhante ao arco celeste, semelhante ao mar de vidro, semelhante ao... Então nós temos que fazer esse exercício de imaginar como ele está tentando ali descrever, desenhar, pintar. É como se ele estivesse diante de um teatro, que ele está lá na primeira fila, e as cortinas se abrem da eternidade, e ele vê ali, só ele está naquele teatro, né? Só ele, e tudo está acontecendo diante dos olhos dele, e ele tem a responsabilidade de descrever tudo que ele está vendo. Primeiro ato, segundo ato, terceiro, os personagens principais, quando entra, quando sai, o que faz, o que acontece, e ele vai ficando ali sem vocabulário, por mais que ele tivesse um vocabulário extenso, mas fica limitado para falar das coisas do céu, para descrever o que está reservado. Não foi o que Paulo disse? O que o olho não viu, o ouvido ainda não ouviu, ainda nem sequer subiu ao coração do homem, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então imagina João tendo visto isso, tentando descrever. É isso que eu quero que você entenda. Ele está vendo como eu estou fazendo apenas uma analogia, irmão, como se fosse um teatro, e ele ali contemplando, vendo, e Jesus o levando a ver os eventos, os momentos, as sequências, e ele fazendo o máximo possível para descrever cada cena, cada ato. Então, ele vai trazer para nós, nos capítulos, só voltando aqui, nós estamos aqui, mostrar-te as coisas que depois dessa deve acontecer, ou seja, te revelarei o que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Volto aqui ao ponto. No capítulo 4 e capítulo 5, a ele será revelado, e ele vai descrever o que acontecerá tão logo a igreja seja arrebatada, o que acontecerá no céu com a igreja arrebatada. A partir do capítulo 6, ele começará a descrever o que estará acontecendo na terra, tão logo a igreja seja arrebatada. Então, ele sobe aqui e mostrar-te-ei. Aí ele vai ver o que acontecerá com a igreja quando ela subir, e ele descreve, capítulo 4, capítulo 5, e ele vai descrever o que acontecerá na terra assim que a igreja for arrebatada. Óbvio, você já sabe, ele vai descrever a grande tribulação. Então, nós temos aí a porta aberta no céu. Versículo 2, ele diz, e logo fui arrebatado em espírito. E aí eu chamo a atenção ali, destaco, logo, isso fala da rapidez do evento, um abrir e fechar de olhos, a rapidez do arrebatamento. E João diz assim, eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Já estou dizendo quem se trata, dentro da figura da nossa compreensão da Santíssima Trindade, aqui ele primeiro vai descrever a figura do Pai, dentro daquilo que ele consegue ver e descrever. A primeira imagem que ele tem, quando chega no céu, é o trono e o Pai assentado. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante, pedra de jaspe, de sardônico, arco celeste, estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Pega o seu material aí novamente, por favor, só para nós entendermos. Veja bem, eu coloquei na página 22, a visão de Deus e seu trono. A parte epistolar do livro foi precedida da sublime visão do Cristo glorificado. Parte epistolar é o capítulo 2 e o capítulo 3. Epístolas, as cartas, as 7 igrejas. Antes, capítulo 1,
João teve a visão do Cristo glorificado. Depois vem as cartas às 7 igrejas. De igual modo, a parte profética é precedida de uma visão deslumbrante de Deus no seu trono, capítulo 4, e do Cordeiro, capítulo 5. Então, a cena de principal destaque no capítulo 4 é a visão do Pai. No capítulo 5 será a visão do Filho. Seguindo, a partir do final do capítulo 3, não vemos mais a igreja na terra. Você vai ler o Apocalipse ali do capítulo 4, 5, 6, 7, não tem mais nenhuma menção da igreja na terra. Dos capítulos 1 a 13 ela é mencionada 19 vezes, mas nos capítulos 4 a 21 não é mencionada pelo nome nenhuma só vez, aparecendo somente lá no 22:16, ali no desfecho para concluir. Então, a igreja será arrebatada antes da tribulação. Todo o período da tribulação que está descrito ali no livro do Apocalipse, a igreja não é mais sequer mencionada. Cenas no céu, uma porta aberta e uma voz. Do capítulo 1, 20 até o final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os castiçais, que simbolizam quem? Os castiçais. Então Jesus está falando hoje por intermédio de quem? Mas quando terminar a dispensação na igreja, agora ele fala do céu e chama a igreja. Na terra ele está falando ao mundo por meio do seu corpo, que é a igreja. Mas quando a missão da igreja acabar, então do céu ele falará à igreja, chamando-a a subir. E aí nós temos aí a expressão que eu já destaquei, sobe aqui. O arrebatamento de João a esta altura dos fatos tipifica o arrebatamento da igreja ao terminar a sua peregrinação na terra. Muito bem, vamos aqui ao eis armado no céu um trono. Um trono fala de poder e autoridade. É deste trono celestial que emana toda a autoridade. Ele é o ponto central de todo o universo, de toda a criação. O Apocalipse é o livro do trono, do poder e da autoridade divina. E no trono, alguém sentado. É Deus, o soberano Senhor. Aí vem as descrições que João vai tentando ali dar, né? Pedra de jaspe, sardônio, né? Esse que se achava sentado é semelhante no aspecto a jaspe e sardônio. O que isto significa? Você pode olhar aí no material, eu coloquei aqui no slide também, consultando o Êxodo 28, do 17 ao 20, vemos que jaspe e sardônica eram a primeira e a última pedra no peitoral de juízo do sumo sacerdote. Quando tem lá as 12 pedras, a primeira pedra era exatamente o jaspe, e a última, o sardônio. Nós temos hoje, na dispensação da graça, o trono de Deus como sendo um trono de graça. Mas quando encerrar a dispensação da igreja, dar-se-á sobre a terra juízos, julgamentos. Então, o trono da graça passará a ser um trono de manifestação do juízo, da justiça de Deus. Então, isto denota que se trata aqui não de um trono de graça, mas de um trono de juízo. O arco celeste, também aqui no versículo 3, é a demonstração visível da fidelidade de Deus no seu pacto com o homem. O arco celeste, lá no Gênesis, depois do dilúvio, é feito a menção do arco celeste, que é a aliança entre Deus e o homem, e aqui no Apocalipse nós temos no trono a visão do arco celeste. Não tem a expressão íris, não, arco-íris, nem no Gênesis, nem aqui no Apocalipse. É o arco celeste, que é o sinal da aliança entre Deus e o homem, para poupá-los do juízo. E Deus tem sido fiel à sua aliança, nós somos testemunhas disso. Seguindo aí, pedra de jaspe sardônico, nós acabamos de falar, 24 anciãos. Quem são eles? Não são anjos, pois cantavam o cântico da redenção, como participantes dela. Aliás, eu vou falar desse aqui no capítulo 5. Pula aí adiante, tempestade iminente. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Isso fala de tempestade.
simbolizando os juízos de Deus, prestes a cair sobre a terra. 7 lâmpadas, isto fala de escrutínio, perscrutação, conhecimento total. Olha que coisa, né? Dá uma olhada aqui no slide. A gente encontra na internet, às vezes, umas imagens que a gente traz aqui para tentar mais ainda facilitar o exercício imaginativo. Então, a gente tem um trono aqui, um assentado, a luz, né, imarcessível, o arco, a cor verde da esmeralda, tronos aqui, 24, né, 12 de um lado, 12 do outro, os animais aqui à frente do trono. Então, para se ter uma imagem. Então, está lá, ó, ao redor do trono havia 24 tronos, 12 de um lado, 12 do outro. E assentado, né, sobre eles estavam 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então, esse detalhe aqui é importante. Vestido de branco e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Isso nos faz acreditar e entender que esses 24 anciãos, mais uma vez, são representação da igreja, em sua totalidade. 12 apóstolos, 12 patriarcas, 12 apóstolos, a igreja do Antigo Testamento, Israel, lá da Antiga Aliança, e a igreja do Novo Testamento. Então, a totalidade. Estão vestidos de branco, purificados foram pelo sangue, pelo sacrifício. E coroas é símbolo de galardão, de recompensa. Não há na Bíblia descrição de seres angelicais portando coroas. Mas há muitos textos na Bíblia prometendo para a igreja o recebimento de coroas. Então, João está vendo anjos, não, anciãos. A mesma palavra que no Novo Testamento é usada para presbíteros, anciãos, aqueles homens honrados que lideram igrejas, congregações, é essa palavra. E essa palavra não é aplicada a anjos, é aplicada a seres humanos, vestindo de branco, portando coroas. E no capítulo 5, eu vou voltar à figura desses 24 anciãos, e nós vamos perceber a atitude deles de cantar um cântico, que é o cântico da redenção. Ou seja, eles estão louvando pelo fato de terem sido redimidos. Ora, os anjos não foram redimidos. Não passa, os anjos que se rebelaram foram expulsos do céu. E os que mantiveram a sua posição, não houve necessidade de redenção. A igreja, os seres humanos, a partir do pecado de Adão, estes sim necessitaram da redenção. E aqui nós vemos eles adorando a Deus, agradecendo o fato de terem sido redimidos. Então, nós só podemos entender tratar-se da igreja. Amém? É muita informação, eu sei, mas Apocalipse não tem. E do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Falei na semana passada, quando tratamos dos 7 Espíritos de Deus, quando o Senhor Jesus se apresentou assim a uma das igrejas, e lá tratava-se das 7 manifestações do Espírito de Deus. Não são 7 Espíritos Santos, é a manifestação das 7 perspectivas, ou as 7 manifestações, a plenitude do Espírito. Versículos 9 a 11. E quando os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, aí, olha o que acontece no cenário celestial. Os 4 seres viventes, que nós lemos aí, que estavam diante do trono, eles começam a adorar, e o texto diz, de dia e de noite, adorando, dizendo santo, santo, santo. E aí, quando essa adoração vai saturando o ambiente celestial,
Então, os 24 anciãos, mais uma vez lembrando, a representação da igreja, olha a atitude que eles tomam. Os 24 anciãos se prostram diante do trono, ou automaticamente diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, este cântico aqui, nós chamamos de cântico da criação. As criaturas iniciam o cântico e os 24 anciãos reforçam, endossam, fazem coro no cântico. Aí é onde que eu quero que você entenda. No capítulo 5 nós vamos perceber os 24 anciãos cantando o cântico da redenção, manifestando a gratidão por terem sido redimidos. Porém, mesmo os redimidos, antes de ser redimidos, foram criados. Todos nós fomos criados. Nem todos, falando agora da humanidade, nem todos foram redimidos. Então, nós temos o cântico da criação, e aí no cântico da criação, as árvores adoram a Deus, porque são criação, as plantas, os animais, os planetas, as estrelas, os astros, todos louvam a Deus pelo fato de terem sido criados. É o chamado cântico da criação. Nós também fomos criados. Porém, além do cântico da criação, no capítulo 5 nós vamos ver o cântico da redenção. E aí eu trago aqui a imagem, dos 24 anciãos ali saindo do trono, se lançando ao chão e lançando ao chão as suas coroas diante do que estava sentado sobre o trono e endossando aí a dignidade daquele que estava sentado de receber a adoração pelo fato de ter criado todas as coisas. Volte aí à página 24, para a gente fechar o capítulo. As criaturas viventes. Também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Criaturas estranhas, porque são desconhecidas dos homens, mas lindas. Fazem-nos lembrar da visão de Ezequiel, que posteriormente ele veio a saber que tratavam-se lá de querubins. Seres criados por Deus, que ainda não conhecemos porque residem lá no céu. São seres criados, os seres angelicais foram criados, e é por isso que eles adoram cantando o cântico da criação. E a igreja faz voz de coro, porque também fomos criados. Até aqui, nada demais. Pela sua posição aqui no meio do trono e à volta do trono, eles são como que oficiais de gabinete de Deus, pois ministram junto ao seu trono. O número 4 talvez indique que eles têm relação com a restauração da terra, cujo número simbólico é 4. E aí eu fecho aqui com esta nota irônica, podemos assim dizer, Lá no final do Apocalipse diz: ficarão de fora os cães, os mentirosos, adúlteros e tal. E aqui eu coloquei: ficarão de fora os evolucionistas. Quem são os evolucionistas? Os que não acreditam na criação. Os que acreditam que o mundo veio existir como obra do acaso, a grande explosão, Big Bang, a junção aleatória das moléculas, e etc, etc, etc. Então, diante do trono, não tem espaço para evolucionista. Eles não creem na criação, o que eles vão fazer lá para cantar o cântico da criação? Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir, foram criados. Não há um só evolucionista, nem humanista nessa adoração ao Criador, pois ela é baseada num Deus trino, implícito na proclamação santo, 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 e também em Deus como a causa primária de tudo, criando e formando todas as coisas. Então nós temos aqui a conclusão desse capítulo 4 do Apocalipse, o nosso capítulo 3 no material. Ao adentrar nos domínios eternos, a Igreja de Cristo conhecerá face a face o eterno Criador e de imediato perceberá que todos os que estão de fato diante do trono de Deus prestam-lhe
genuína adoração. Acostumemo-nos, portanto, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados e na eternidade cumpriremos nosso desígnio. Então, chama atenção, vamos prestar adoração ao que está sentado no trono, fomos criados para adorá-lo e na eternidade vamos cumprir o nosso desígnio. Então, já começa a se acostumar a adorar, dizer santo, 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 glória, aleluia. O texto que nós lemos diz que os seres dizem santo, 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 está escrito lá, e não se cansam, nem de dia, nem de noite. Então o culto lá não para, e a adoração é ininterrupta. Se tiver que pregar, pregue agora, no céu não vai ter pregação, é só adoração. Então, e quem, como eu, não sabe cantar, fique tranquilo, no céu haverá espaço para nós também lá. Lá a gente vai cantar e cantar bonito, sem sofrer bullying. Já mereceu um glória a Deus, né? Sem sofrer bullying, irmão. Que maravilha, hein? Só Deus sabe o quanto a gente sofre bullying quando tenta cantar aqui, né? Vamos lá, capítulo 4 do nosso material. Consequentemente, é o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Falaremos agora da igreja glorificada. Deixa eu começar pela Bíblia, então. Capítulo 5 do Apocalipse. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, lembrando, o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno, perguntava o anjo, né, de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Aí João diz assim, eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são, mais uma vez aí, os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante. Quando João faz a descrição no capítulo 4 do que estava sentado no trono, diz que ele tinha os 7 Espíritos. E agora que está contemplando o Cordeiro, ele diz que tem os 7 Espíritos. Plenitude do Espírito. Só a divindade tem. Então, isso aqui é um distintivo, né, que nos ajuda a perceber também a diferença entre os seres angelicais, a igreja e o próprio Deus Trino. E aí segue João descrevendo. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se agora diante de quem? Do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E havendo tomado o livro, 9, e cantavam um velho cântico, um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz diziam, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas
ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Vamos lá. Começar aqui pelo... Fica com o material agora em mãos, aí já deixa a Bíblia de lado. E vamos olhar aqui o slide. E vi na destra, ou seja, na mão direita do que estava sentado no trono, lembrando, o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Isto é, um livro de conteúdos extremamente protegidos. Só lembrando, quando fala de livro, não é como nós temos hoje. João viu pergaminho. Os selos, são as proteções, que não é qualquer um que pode soltar aquele selo, desatar. Cada rolo, fazer um símbolo aqui, você solta um selo, você abre uma parte. Solta outro selo, desenrola outra parte. Solta outro selo, desenrola outra parte. E você vai desenrolando à medida que os selos vão sendo desatados. Mas ninguém era achado até então digno de abrir, de tomar, de tocar nos selos, nem de olhar. Essa é a visão que João descreve. O significado desse livro tem sido interpretado de várias maneiras. O mais provável é que se relaciona com o plano de intervenção de Deus na história humana, segundo o que é revelado nos capítulos que seguem, que nós vamos ver, quando os selos são abertos e o conteúdo do livro é revelado. Lembremos-nos o que foi dito a Daniel. Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Por que eu faço esta menção? Daniel, ele teve, no seu tempo, o privilégio também de ter a visão do ancião de dias, foi como ele descreveu o pai, e um semelhante ao filho do homem. Estamos falando lá em 600, 550, 60, antes de Cristo. Então, os nomes pelos quais o Pai, o Filho, foram revelados no Novo Testamento, nos dias de Daniel, ainda não haviam sido revelados. E aí o que Daniel contemplou, ele recebeu a seguinte orientação: Daniel, o livro que você está vendo está selado até o tempo do fim. Quando João é arrebatado, já no momento em que João é levado ao céu, o livro é aberto, e João recebe a orientação de registrar, de descrever todo o conteúdo do livro. Apocalipse 5:2. E vi um anjo forte bradando com grande voz, perguntando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, está claro que somente o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro. Ninguém tinha sido achado digno. E quando ele aparece, o texto diz, ele foi morto, ressuscitou, o texto aqui diz, olha, ninguém no céu foi achado, eu chorava muito, e disse-me um dos anciãos: não chores, aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então Jesus venceu, e com a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, ele passa então a ser digno de abrir o livro. Somente o Cordeiro é digno de abrir o livro. Claro, estou usando o termo aqui, passou, isso aqui dentro de uma perspectiva humana, irmão, terrena. Porque dentro de uma perspectiva celestial, eterna, se eu perguntar para você, na perspectiva do céu, quando o Cordeiro foi morto? O que o texto bíblico diz da morte do Cordeiro dentro da perspectiva celestial? O Cordeiro foi morto, então não existia mundo, não existia homem, não existia pecado, e o Cordeiro já havia sido morto. Aí estamos falando de uma perspectiva eterna, celestial. Mas dentro de uma perspectiva terrena, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto há 2000 anos atrás, lá em Jerusalém, na sexta-feira, etc. Então a gente tem dentro do nosso calendário terreno.
Mas dentro da perspectiva celestial, ele sempre foi digno, porque foi morto antes de sequer o mundo existir. Tá? Deixar claro aqui, para não parecer que Jesus não era e passou a ser digno. Ele sempre foi, mas dentro da perspectiva terrena é que a gente faz esse apontamento. Então João disse que ele olhou e estava ali no meio do trono e dos 4 animais, o cordeiro, como havendo sido morto. Olha aí a imagem do cordeiro, o símbolo do cordeiro morto. 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos, 7 pontas. Ponta na Bíblia é símbolo de poder. 7 pontas, todo poder, onipotente. 7 espíritos, ou 7 olhos, símbolo de ciência, conhecimento. 7 olhos, todo conhecimento, onisciente. Então, o cordeiro, ele é onipotente, ele é onisciente, ele possui a plenitude do Espírito, logo está posto que ele é divino. Somente Jesus Cristo, o Cordeiro, pode abrir o livro, porque ele é quem revela o sentido da história da humanidade e a leva ao seu pleno cumprimento. Então, o leão, interessante, João, ele ouve, né? Eis aqui o leão da tribo de Judá. E quando ele se vira, ele diz que viu o cordeiro. Talvez uma imagem como essa aqui, né? Eis o leão e ali o cordeiro. A visão do cordeiro. Venceu. Jesus já venceu para sempre e assim nós com ele somos mais do que vencedores pela fé. 7 chifres, já falei, onipotência, 7 espíritos, isso aqui a gente já antecipou. Próximo slide, a partir dessa manifestação gloriosa do Cordeiro Leão, uma vez mais o ambiente satura-se, falando do ambiente celestial, a igreja está lá, representada por João, os 24 anciãos, e aí o ambiente celestial, com a apresentação do Cordeiro, até então a visão estava posta no Pai, assentado no trono, e agora João diz que vê o Cordeiro, e aí quando o Cordeiro entra em cena, volto aqui à figura de linguagem que eu estou me valendo para interpretar. Então, a gente está falando de uma cena, e João está vendo, primeiro ato, o trono, o Pai e tal, segundo ato, agora aparece o Cordeiro, e aí o que acontece quando o Cordeiro entra em cena? O ambiente é saturado de adoração genuína. E agora, com a presença, diz o texto, de milhões e de milhares de seres angelicais. E ouvia toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder, para todo o sempre. Vamos olhar mais uma vez aqui no material, para a gente fechar mais esse capítulo. Estamos aqui na página 28. A visão do Cordeiro, já comentamos. As orações dos santos, está aí, ó. Quando João vê ele com as salvas, e nas salvas as orações dos santos. As nossas orações são dirigidas ao que está assentado no trono, a Deus, porém sempre feitas em nome de Jesus. Jesus é o nosso intermediário, é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote, é ele que suplica por nós ao Pai, junto do Pai. Então, as nossas orações estão com ele, e ele é que vai levando-as ao Pai. Então, tem aqui essa visão. O incenso, suba a tua presença a minha oração como incenso, diz o Salmo 141, 2. A continuação deste assunto está em Apocalipse 8, versículos 3 e 4. Enquanto nossas orações não são respondidas, estão sob cuidados especiais, não são esquecidas. E aí, chegamos ao cântico da redenção, dirigida ao Cordeiro. Eu chamei a sua atenção quando lemos lá, entoava um novo cântico. É novo porque jamais foi cantado. É novo porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu sentido ligado à nossa peregrinação e lutas terrenas, não poderá ser cantado lá.
O versículo 11 mostra que os seres viventes, já mencionados, não são anjos comuns. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. A mesma distinção aparece lá no capítulo 7, versículo 11. E aí tem a visão de toda criatura que há no céu. Enfim, eu vou chamar a sua atenção mais uma vez para o versículo, então pega a Bíblia mais uma vez, a gente vai fechar esse capítulo agora, capítulo 5, mais uma vez o versículo 9, o novo cântico. Aliás, só para que nós possamos fazer a comparação, olhe primeiro aí o capítulo 4, eu vou ler aqui os versículos 10 e 11. No capítulo 4, versículos 10 e 11, os 24 anciãos prostravam-se diante do que está sentado sobre o trono, lembrando aqui o Pai, adorava o que vive para todo sempre, lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber, aí vem aqui a adoração, glória, honra e poder. Mas por que está sendo dirigida ao que está sentado no trono esta adoração tríplice, honra, glória e poder, ou glória, honra e poder? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E eu disse que aqui tratava-se do cântico da criação. No capítulo 5, versículo 9, aí nós temos um novo cântico. E aqui esse é dito o seguinte: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então aqui é o chamado cântico da redenção. O sangue nos redimiu. Então as criaturas cantam o cântico da criação. Nós somos criaturas, cantamos cântico da criação. Porém, além de criaturas, nós somos igreja. Somos redimidos, comprados, lavados, resgatados. Quando chegarmos no céu, então cantaremos no céu um novo cântico. Lá é cantado o cântico da criação, porque lá estão as criaturas. Quando a igreja chegar, será cantado um novo cântico, o cântico da redenção, porque estará adentrando ao céu os redimidos. E como será esse novo cântico? Versículo 12. Digno és, ou melhor, digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então, olha o cântico da criação, glória, honra e poder. O cântico da redenção, digno é de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Então, o cântico da redenção é a igreja, naturalmente, tem muito mais motivo para adorar pelo fato de ter sido redimida. E quando chegar no céu, o que a igreja vai fazer? Ela vai adorar. Então, meu conselho aqui para terminar o capítulo está aqui no slide. Vou seguir a mesma conclusão do capítulo anterior. Ao adentrar os domínios eternos, a Igreja de Cristo conhecerá face a face o eterno Criador e o seu Cordeiro. E de imediato perceberá que todos os que estão de fato diante do trono de Deus prestam-lhes, acrescentei aqui porque agora o Cordeiro também, genuína adoração. Acostumemo-nos, portanto, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados, e olha que eu acrescentei, e redimidos. E na eternidade cumpriremos o nosso desígnio. Fomos criados para adorar, fomos redimidos para adorar. E na eternidade adoraremos com o cântico da criação e o novo cântico que é o da redenção. Concluído o capítulo 5 do Apocalipse, aí a gente entra agora no capítulo 6. Deixa eu botar aqui. Capítulo 6, que no nosso material aqui corresponde ao nosso 5º capítulo do material. Página 31.
Logo que Jesus tiver arrebatado a sua igreja, começará no mundo a grande tribulação. A palavra de Deus fala muito sobre este assunto. Tem aqui alguns textos, destaque aqui o 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 9. O que significa a grande tribulação? Período de sofrimento, aí nós temos alguns conceitos, o dia da vingança, a ira do Senhor. Eu vou deixar para os irmãos lerem esses conceitos. Aí a gente vai aqui na página 33, lá embaixo, o livro selado, a gente volta ao episódio que João contempla lá no capítulo 5, o livro selado, ninguém for achado digno de tomar o livro, nem de olhar para ele, até que o Cordeiro se apresenta e ele então toma o livro e entra aquele momento de adoração que nós acabamos de apontar aqui como cântico da redenção. Então vamos falar agora do livro, o livro selado e a sua abertura. No capítulo 6 do Apocalipse, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Ao ser aberto o 7º selo, isso aí já lá no capítulo 8, ouve-se 7 trombetas, também estes juízos sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, já no capítulo 11, esta dá início aos piores juízos da grande tribulação, que são os das 7 taças da ira de Deus, anunciados nos capítulos 15 e que são executados no capítulo 16 do Apocalipse. Portanto, os juízos sob os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Do último selo saem as trombetas e da última trombeta saem as taças. Então, meus irmãos, daqui para frente, eu vou até usar pouquíssimos slides. Por quê? Porque essa parte do livro do Apocalipse, esta nós vimos lá na escatologia, a grande tribulação. Na escatologia, nós não vimos o capítulo 1 do Apocalipse, o 2 e o 3, não vimos o capítulo 4 e o 5, então eu me detive bastante neles aqui, porque não foram alvos do nosso estudo lá na escatologia. Mas aqui do capítulo 6 até o 19, esses capítulos nós estudamos lá na escatologia. De maneira que, é óbvio, não vou fugir de todo desses capítulos, eu vou apenas lembrá-los. A gente vai lembrar e eu não vou passar novamente 600 slides, que foi aproximadamente que eu passei quando nós estudamos lá na escatologia. Vai ficar disponível aí aos irmãos, os vídeos estão disponíveis lá, mas eu vou apresentar mais uma vez a cronologia dos eventos usando a Bíblia e o nosso material. Primeira coisa que eu preciso que você se lembre: nós interpretamos o Apocalipse a partir do viés futurista. O que é isso? Nós entendemos que o Apocalipse é um livro escatológico, diz respeito às últimas coisas. Na aula primeira do Apocalipse eu falei das correntes teológicas preterista, simbolista, idealista e futurista. Tem 2 semanas atrás. A preterista interpreta o Apocalipse como todos os eventos já passados na história, lá na época de João. A idealista apresenta o Apocalipse como sendo os eventos também ocorridos ao longo da história, e eles vão sempre pegando momentos assim impactantes da história e vão fazendo o Apocalipse dizer aquilo que aconteceu, uma guerra mundial, a Segunda Guerra, o avanço do nazismo, do comunismo, etc., etc. E aí eles vão tentando aplicar o Apocalipse à luz dos eventos históricos. Nós interpretamos o Apocalipse de forma escatológica, futurística. Nós entendemos que os eventos vão acontecer, e especialmente esta parte do Apocalipse, do capítulo 6 ao 19, nós entendemos que são os eventos que serão desencadeados na terra, tão logo a igreja seja arrebatada. Lembrando, capítulos 2 e 3 é o período da igreja na terra. No capítulo 4 do Apocalipse, ela é arrebatada. Aí nós vimos aqui a visão lá no céu, o 5 também a visão lá no céu, e a partir do 6
João vai começar a descrever o que estará ocorrendo na terra. E aí chama a sua atenção para outro ponto, que alguns livros, você precisa ter cuidado, às vezes você quer comprar um livro de escatologia, ou vai ganhar um livro do Apocalipse, e aí dependendo da corrente teológica, por exemplo, eles vão dizer que os selos, as trombetas e as taças são a mesma coisa, sendo descrito de forma diferente. De maneira que, para eles, os eventos não são sucessivos. Não acontece os selos, depois as trombetas e, por fim, as taças. Mas, para eles, acontece os selos. Quando vai falar das trombetas, é a mesma coisa que os selos, sendo narrados sobre outra perspectiva. E quando fala das taças, é a mesma coisa sendo narrada sobre outra perspectiva. Então, tome cuidado. Se você ler um livro que apontar esse caminho, não é a linha teológica que nós acreditamos e pela qual nós caminhamos. Então, a estrada principal, para nós entendermos os capítulos 6 ao 19 do Apocalipse, é uma estrada chamada selos, trombetas e taças. Essa é a avenida principal, ou vamos colocar assim, a rodovia, a BR. Por que eu estou fazendo essa mais uma figura de linguagem aqui? Agora não vou usar, por enquanto, pedestal. Não. Por que eu estou fazendo essa figura de linguagem? Os selos, as trombetas e as taças são a BR. Ao longo desses capítulos, 6, 7, 8, até chegar ao 19, de vez em quando nós vamos ver, e eu vou falar sobre isso, eventos que nós chamamos de eventos parentéticos. O que é um evento parentético? É um evento que está entre parênteses. Parênteses. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui. Suponhamos que um pregador, um ensinador, está pregando sobre a biografia de Davi. Então, a estrada principal pela qual ele vai trilhar ao longo do seu sermão é a biografia de Davi. Essa é a estrada principal. Aí vai falar do Davi, começa lá no campo, esquecido, cuidando das ovelhas. Aí o Samuel vem, chega na casa do seu pai e começa a passar os irmãos, não é nenhum deles. Aí vem o menor, o Davi é ungido, a partir dali começa a saga de Davi. Aí depois tem um episódio com o gigante, ele comparece, ele mata o gigante e por aí vai. Você está contando a história, a biografia de Davi. Aí, por exemplo, quando você vai falar do gigante, aí você está lá e o Davi, de repente, ele aceita o desafio de descer no vale, onde nenhum judeu, nenhum israelita estava tendo coragem de descer, e o Davi, então, aceita o desafio de descer e enfrentar aquele gigante. Estou pregando sobre Davi. Aí eu digo assim, irmãos, abrindo aqui um parênteses, por falar em enfrentar gigantes, muitos de nós enfrentamos gigantes. O gigante do desemprego, o gigante da enfermidade, ou seja, deixei o Davi de lado. Estou fazendo um parêntese aqui. Aí falo, tal, o gigante do desemprego, não sei o quê, da enfermidade, etc. Mas em nome de Jesus nós vamos vencer esse gigante também, para a glória de Deus. Fecha o parêntese, volta a falar do Davi. Aí eu continuo, ele derrota o gigante, a partir dali, ele vai fazer parte lá do exército de Saul, etc, etc, etc. Então, um evento parentético é quando você sai da estrada principal, mas olha, irmão, isso aqui é importante, não esqueça de voltar. Isso aqui principalmente para pregador, né? Porque tem um pregador que ele abre o parênteses, aí no parênteses ele abre o colchete, no colchete ele abre a chave, aí na chave ele bota entre aspas, aí depois, onde que eu estava mesmo? Aí tem esses aí, né? Aí, irmão, esqueci onde eu estava, mas amém, Jeová agora mandou fazer não sei o que lá, e se perdeu todinho, saiu da estrada, deu volta, subiu, desceu, não sabe agora como é que volta para a estrada, né? Se perdeu, nem GPS dá jeito. Então é mais ou menos, eu estou fazendo essa ilustração, a gente tem que entender através das figuras de linguagem. Você está pegando aí a BR-101, saindo daqui de Vitória, que é lá em Salvador, mas quando você chega ali mais ou menos por Linhares, aí está na hora do almoço, você falou, se a gente sair aqui, tem um lugar bacana para almoçar, você saiu, almoçou e você voltou e continua na estrada, você deu aquela saída e volta. Esses são os eventos parentéticos. Então, o principal assunto dentro dessa parte do 6 ao 19 são os juízos de Deus em forma de selos,
trombetas e taças. Mas de vez em quando vai ser falado dos 144 mil selados, é um parênteses, a história continua. Aí vai falar das 2 testemunhas, é um parênteses, e a história continua. Aí vai falar do anticristo, a besta que sobe do mar, aí vai dar uma descrição do anticristo, e a estrada continua. Aí vai falar da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, e a estrada continua. Então, é assim que nós temos que entender esses eventos parentéticos. São notas explicativas, já que está falando dos juízos, dentro do compêndio de juízos, haverá também nesse cenário os 144 mil, haverá também nesse cenário as 2 testemunhas, haverá também nesse cenário o anticristo, e ele é assim, 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 haverá também o falso profeta, e ele é assim, assim, assim. Mas a estrada principal para interpretar são os selos, as trombetas e as taças. Vamos aí então na página 34, caminhar aqui paralelo com a Bíblia, Apocalipse capítulo 6. Você pode ir pela Bíblia, e olhando aí também o material. Versículo 1 do capítulo 6, está escrito assim: a abertura dos primeiros 6 selos. Versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Ou seja, está chamando a atenção para ver o que vai acontecer assim que aquele primeiro selo foi aberto. Mais uma vez estão os seres viventes em evidência. Eles proclamam a santidade de Deus ao aparecerem a primeira vez no capítulo 4. Esses seres têm interesse na restauração da terra, etc, etc. Então vamos aqui ao primeiro selo. Um cavalo branco, versículo 2. Está aí, ó. Vamos ler aqui na Bíblia, né? Eu não coloquei aqui o versículo no material, então. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, aqui está o primeiro selo. Este cavaleiro, olha, irmãos, tem muito livro que vai dizer que esse cavaleiro é Jesus. Não é, por algumas razões, e nós apresentamos aqui algumas delas. Veja, este cavaleiro não pode ser Cristo, porque Cristo, o Cordeiro, ele está fazendo exatamente o quê? É ele quem está abrindo o selo. É ele quem está desvendando os eventos que se darão na terra. E ele está com a sua igreja no céu. Ele está abrindo os selos e os julgamentos começam na terra. O primeiro julgamento é exatamente a ascensão deste cavaleiro do cavalo branco. É o primeiro juízo que se dará na terra assim que a igreja for arrebatada e assim que Jesus começar a desatar os selos, começar a desenrolar os julgamentos sobre a terra. E o primeiro é a ascensão deste falso Cristo, dessa imitação de Cristo, que na verdade é quem? Quem é esse falso Cristo? O anticristo. Ele, que sai aqui, sempre, Cristo no caso, sempre vem acompanhado dos melhores agentes. Já nesse selo nós temos, o segundo selo é a guerra, o terceiro selo é a fome, o selo seguinte é a peste. Então, olha quem acompanha o anticristo. Outro detalhe, Jesus, quando ele vai aparecer no cavalo branco no capítulo 19, ele vem montado num cavalo branco, e qual é a arma que ele traz com ele? É uma espada. Esse cavaleiro aqui do cavalo branco do primeiro selo, ele vem com qual arma? O arco é para lançar flechas, dardos. É uma arma de covarde, que ataca de longe, a distância. A espada é para quem vai lutar de perto, olho no olho, proximidade. Agora, quem vai lutar à distância, lançando dardos, lançando as flechas, usa o arco. Essa é a arma do anticristo. Ele usa essa arma. Ele começa a liderar, a governar
por meio de esquemas, de engano, de trapaças. Já começa com a assinatura de um tratado de falsa paz, um acordo com Israel, se fazendo passar pelo Cristo, sendo ele o anticristo. Então, este é o primeiro julgamento, a ascensão do anticristo. Na sequência, nós temos aí no versículo 4, o segundo selo, versículo 4. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro representam a guerra. Diz o texto: saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui já é o símbolo da guerra, da morte. Então o anticristo assume e já começa um período de guerra, perseguições contra aqueles que não têm um sinal da besta, do anticristo, nem na mão e nem na testa, o sistema montado para oprimir quem não se rende ao sistema, não consegue comprar, não consegue vender, é perseguido, etc. Quem pode imaginar o que acontecerá com a terra toda sem paz? Então, irmão, nós temos que, mais uma vez, fazer esse exercício imaginativo. A terra, hoje, a gente já vive num cenário que, para nós, descrevemos-no como um verdadeiro caos, terrível, maldade campeando todas as esferas da sociedade, um cenário assim indescritível, não tem palavras para descrever o que tem sido a vida na terra. E aí você pensa, a vida na terra com a igreja, o Espírito Santo atuando de uma forma livre, porque é a dispensação da graça, é a dispensação do Espírito. Imagina com a ausência da igreja, imagina com o governo mundial nas mãos do anticristo, imagina qual vai ser o cenário. Eu peço você só para imaginar, não queira ficar. Tem alguém que quer ficar? Tem ainda os adeptos do, eu vou na segunda. Que segunda? Segunda-feira? O arrebatamento vai ser na segunda-feira? Eu vou subir na segunda? Né? Já está dizendo aí que o arrebatamento vai acontecer na segunda. Então, irmão, é só para imaginar. Aí vai vir o terceiro selo. Está aqui no versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro. Só que o nome disso é inflação. O preço do alimento foi lá em cima. Uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. É falta de alimento, então pouco alimento que tem, o preço vai lá nas alturas, e com isso a fome se multiplica. Esse é o terceiro animal, terceiro cavalo, e o cavaleiro amarelo, cavalo amarelo, pálido, seu cavaleiro, que se chama morte, simboliza, estou aqui, pulei para o quarto, né? É o terceiro, o cavaleiro preto, com seu cavaleiro simboliza uma grande fome. Haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência e a carestia será grande, a fome se alastrará por todo o mundo. Será o cenário. Aí vamos ao 4. Este sim, o cavalo amarelo. Na verdade, a expressão grega aqui é como aquele fluorescente, aquele verde fluorescente. O cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. Imagina, a morte, com perdão aqui da redundância, a morte vem matando, e atrás do inferno já vem, recolhendo aqueles que a morte vem ceifando. É o que diz o versículo de número 7. É o 4º animal. Aberto aqui o selo, versículo 8, e olhei um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele, tinha o nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada. Ou seja, guerra, fome, peste e com as feras da terra. Irmão, aí você vê assim, ele matou com a espada. Nos dias de João, ver uma espada é ver uma guerra. É claro que Deus não ia mostrar para ele, o Senhor Jesus não ia mostrar para ele metralhadoras,
bombas atômicas. Como é que o João ia descrever um negócio desse? O que ele viu aqui já, eu vi lá um negócio preto saindo uns fogo da ponta, e João ia tentar descrever arma de fogo. Como é que ele ia descrever? Então, mostrou para ele uma espada, e ele está descrevendo um cenário de guerra. É claro que nesses dias em que vivemos, a guerra se dá por outros instrumentos de batalha, instrumentos de guerra, né, outros materiais aí bélicos que estarão sendo usados nesse período de guerra. Aí nós vamos ao quinto selo. Nele nós temos a visão, eu te peço agora que olhe para o material, página 35, daqueles que serão mortos por amor da palavra de Deus. Ou seja, esse quinto selo nos faz entender que haverá, por mais que seja difícil até de acreditar, mas nós temos que acreditar e podemos acreditar porque a Bíblia diz, haverão pessoas aqui que serão salvas no período da tribulação, que serão inclusive mortos por amor à palavra, que não sejamos nenhum de nós os contados entre estes, mas aqui está uma realidade descrita e vista por João. Quando é aberto o quinto selo, João vê o que está acontecendo no céu. Os mortos por amor da palavra de Deus são os que foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da palavra. Estes, possivelmente, serão desviados que foram deixados no arrebatamento. E também aqueles que creram em Cristo, porém após o arrebatamento, e por isso foram martirizados. Aqui nós vamos ver pessoas sendo salvas exatamente como resultado do trabalho das duas testemunhas, dos 144 mil selados, dos eventos parentéticos que estarão aqui. Porque em nenhum momento da história Deus ficou sem testemunha. Deus sempre teve alguém para falar em seu nome. E até no período da tribulação terá aqueles que representarão Deus em um cenário tomado pelo anticristo. Assim como dentro do cenário dominado por Acabe e Jezabel, lá tinham Elias e mais alguns 7 mil que não haviam se contaminado, Deus sempre tem os seus remanescentes. E no período da tribulação, estes estarão trabalhando, e o resultado do trabalho é visto aqui na abertura do quinto selo, a visão dos mártires no período da tribulação. O sexto selo revela um grande tremor, já é o versículo 12. Olho na Bíblia agora, por favor. A gente já vai olhar de novo o material, mas olho na Bíblia. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Mais uma vez, como sangue. Semelhante, parecido, não é literal. São as figuras de linguagem que ele usa. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Então, João tem a imagem de uma figueira sacudida pelo vento e os figos caindo. Aí ele está dizendo que ele contemplou as estrelas caindo do céu. Seria uma chuva de meteoros? Seria, sei lá, uma chuva desse monte de satélite que está na órbita, de repente entrando dentro da esfera terrestre e caindo sobre? Não sei, João vai descrever as estrelas do céu caindo sobre a terra. Pode ser também corpos celestes, estelares, entrando na órbita terrestre e matando pessoas à medida que eles vão caindo. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Olha o tremor, olha o abalo de terra. Maremoto também, já está chacoalhando as ilhas e algumas sumindo, desaparecendo. Então, todo esse cenário aqui João está contemplando com a abertura do sexto selo. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono, o Pai, e da ira de quem? Você acha que a igreja vai estar na terra sofrendo a ira do Cordeiro?
a igreja estará na terra sofrendo a ira do Cordeiro? Ele não sofreu a ira do Pai no nosso lugar? Na cruz do Calvário não veio sobre ele toda a ira de Deus contra o pecado? E no caso, nós que entregamos a vida a ele, os nossos pecados foram expiados, redimidos por ele na cruz do Calvário? Então nós não sofreremos a ira do Cordeiro, razão pela qual eu não consigo, em hipótese alguma, particularmente eu não consigo ver a igreja na terra no período da tribulação, sofrendo a ira de Deus e a ira do Cordeiro, que é o que está acontecendo aqui. Porque vindo, diz o versículo 17, vindo é o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? A igreja não vai sofrer o grande dia da ira do Cordeiro. Final da página 35 aí no material, os juízos catastróficos de Deus, descritos aqui, abrangem terremotos, comoções cósmicas, densas trevas e terror aos habitantes da terra. Aí, antes de iniciar a descrição do sétimo selo, e como eu já disse, os eventos, eles não são repetitivos, eles são sucessivos. As 7 trombetas não são uma repetição dos 7 selos. Na verdade, quando o sétimo selo se abre, inicia-se então os juízos das 7 trombetas. Quando a 7ª trombeta é tocada, inicia-se então o juízo das 7 taças. Não é repetição, é sucessão de eventos, de juízo. Mas antes de chegar à 7ª trombeta, aí olha o evento parentético aqui, no capítulo 7. Os 144.000, a visão dos mártires na glória, os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Então, são esses eventos parentéticos. Entre as trombetas, as taças, João, ele tem essa visão entre parentes. Como é que vai estar os justos que houverem aqui, os santos que houverem aqui, que se converterem aqui, ou que estavam desviados e voltaram aqui, o Israel que se converter logo após o início da grande tribulação, que perceberem que o Cristo que assinou o acordo com Israel, na verdade não é o Cristo, mas é o anticristo, qual vai ser a situação deles? Aí João vai descrever esses 144.000 selados, que são israelitas. Pelo texto aqui fica claro, porque é descrito, 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, 12.000 da tribo tal, etc. Então a descrição está aqui, para a gente ter um exemplo. Capítulo 7, versículo 4. Ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, e todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, da tribo de Aser, 12.000, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000. Enfim, está aqui os 144.000, 12 de cada uma das tribos de Israel. Aqui, irmão, é complicado. Os testemunhos de Jeová, eles vão dizer que os 144.000 aqui, você vai achar até graça, mas não é mentira, não. Você tem que estar num top elevado para entrar nesse número dos 144.000, você tem que estar num top elevado de venda daquele material deles lá, Sentinela. Você pesquisa isso aí a fundo, aí que você vai descobrir se é verdade mesmo. Aí esses têm direito a Jerusalém Celeste. Se ele não conseguir, porque para eles é o trabalho de evangelização, avanço do reino, é distribuir aquele material, só que não é gratuito, é vendido. Então, quem conseguir fazer mais aquele trabalho, ele consegue entrar dentro desse número de 144.000. Os 144.000 mais vendedores da revistinha, que coisa, né? É mais ou menos assim. Os demais vão poder experimentar apenas a terra. Esses aqui vão poder experimentar o novo céu e a nova terra. Podem a Jerusalém Celeste e a terrestre. Já os que ficarem de fora, só a terrestre. Olha que coisa, complicado aí algumas interpretações, né? Esse é um exemplo deles. Então vamos seguir pelo material.
primeiro grupo dos redimidos, o segundo grupo dos redimidos, são os parênteses. Aí nós temos o sétimo selo, página 37, o sétimo selo, que já é o capítulo 8 do Apocalipse, versículo 1 e 2. A abertura do sétimo selo dá início a uma série de 7 trombetas. Vou olhar aqui no Apocalipse, capítulo 8, versículos 1 e 2. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Aí vai falando aqui, o 5, 6, versículo 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve, aí o juízo da primeira trombeta, saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, o juízo da primeira trombeta vem sobre a terra seca. Ela é queimada, é uma chuva de saraiva, como pedras ardendo em fogo, caem sobre a terra e começam a queimar a terra, e a terça parte da terra é queimada. Segue-se, então, a segunda trombeta. Já estou aqui seguindo na página 38, segunda trombeta, versículos 8 e 9 do Apocalipse. Vamos lá no versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha, o juízo agora da segunda trombeta tem como alvo o mar. Uma coisa ardendo como fogo é lançado no mar. E o que acontece? Morre a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. É o juízo da segunda trombeta, versículos 8 e 9. Versículo 10, terceira trombeta, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte, agora, dos rios e fonte das águas. Enquanto a segunda trombeta teve como alvo o mar, ou seja, água salgada, águas marinhas, a terceira trombeta tem como alvo a água potável, a água dos rios, a água das fontes. E o que acontece com essas águas? Por falar em água, cheio de água aqui, o que acontece com essas águas? Diz aqui, versículo 10, 11, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então, a terça parte das águas se tornam amargas, com o juízo desta terceira trombeta. Quarta trombeta, versículo de número 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Chama a sua atenção, para te lembrar, a gente estudou isso em escatologia. A sequência do juízo das trombetas. A primeira, terça parte da terra. A segunda, terça parte do mar. A terceira, terça parte dos rios e das fontes. A quarta, terça parte do sol, da lua, estrelas, do céu. Quando nós estudarmos daqui a pouquinho as taças, a primeira taça vai atingir a terra, toda a terra. A segunda taça vai atingir o mar, todo o mar. A terceira taça vai atingir os rios, todo o rio. Então, enquanto a trombeta está pegando terça parte, terça parte, terça parte, lá nas taças já é toda, a totalidade. Mas uma razão pela qual não podemos entender como uma repetição do mesmo evento. Não, tem diferença. Até na dimensão do juízo, até na dimensão aqui do alvo, na extensão do alvo. Então, não é uma repetição.
e sim uma sucessão em escala cada vez maior do juízo, né, das sentenças de Deus sobre a terra. Paramos aqui no quarto juízo em forma de trombeta. Agora chama a atenção de todos vocês para o versículo 13 do capítulo 8. Olha o que João vê aqui no capítulo 8, versículo 13. Já narramos juízo de 4 trombetas. Aí João vai dizer o seguinte: e olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz. O que o anjo dizia? Ai, ai, ai. O famoso ai, 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 né? Ai, ai, ai. Dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então o anjo está dizendo, a 5ª trombeta, ai. A 6ª trombeta, ai. A 7ª trombeta, ai. É o ai, ai, ai. É a 5ª, 6ª e a 7ª trombeta. É como se ele estivesse dizendo, até agora vocês achavam que estava ruim? Ai, 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 da 5ª, da 6ª e da 7ª. Então vamos começar vendo a 5ª, e eu já chamo a sua atenção também para a 5ª, por quê? Na 5ª trombeta, nós vamos perceber um juízo que muitas vezes foi equivocadamente interpretado quando se estudava o Apocalipse, e muitos diziam assim, olha, no Apocalipse, quando houver o período da grande tribulação, e aí, então eles generalizavam todo o período da grande tribulação, eles diziam assim, no período da grande tribulação, os homens vão querer a morte e a morte vai fugir deles. Alguém já ouviu isso? Eles estão dizendo que nos 7 anos da tribulação, as pessoas vão buscar a morte vai fugir. Mas a gente já leu aqui de alguns juízos que matou a 1/3 parte, ou melhor, a 4ª parte, 25%, a 4ª parte. Então a morte não fugiu. Porém, nessa 5ª trombeta, vai especificar um período de tempo dentro dos 7 anos que vai ocorrer exatamente isso, das pessoas quererem a morte e a morte fugir deles. Não é nos 7 anos, é um intervalo de tempo dentro dos 7 anos. Então, olha aí, capítulo 9 do Apocalipse, a 5ª trombeta, versículo 1. E o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens, que não têm na testa o sinal de Deus, ou seja, não vai atingir os 144.000, as 2 testemunhas, esses têm os selos de Deus, e não tem o selo da besta. Então esse alvo aqui é aqueles que têm o sinal da besta, e não os que têm o sinal de Deus. E o que é que vai acontecer com eles? Versículo 5, e foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por quanto tempo? 5 meses, os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias, ou seja, nesses 5 meses, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. É dentro desse período aqui. Já estou aí na página 38, olha lá embaixo, 5ª trombeta. Um incalculável enxame de gigantes gafanhotos infernais, na verdade são demônios, invadem a terra e durante quanto tempo? Se eu perguntar na prova aí, quanto tempo? Eles vão atormentar os homens, exceto o grupo que recebeu o selo de Deus. Não resta dúvidas, se tratarem de demônios agindo ferozmente ao comando do príncipe das trevas.
Termina esses 5 meses. Aí temos então o segundo ai, daquele grupo do ai, ai, ai. Esse aqui é o primeiro ai. O segundo ai, consequentemente a sexta trombeta. Vamos ver o que acontecerá quando ela for tocada, é o versículo 13. Tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos. Aqui são demônios, tá? Anjos, mas caídos, presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, olha aí, agora, encerrados os 5 meses, esses demônios são soltos e os homens vão voltar a ser mortos. Aqueles homens que nos 5 meses estavam buscando a morte fugindo, quando encerrar o juízo da 5ª trombeta e começar o juízo da 6ª, então são 4 demônios, irmãos, que estão aprisionados desde que eles foram expulsos do céu. Eles estão aprisionados. Serão soltos, porque eles estão lá presos desde que expulsos do céu. Quantos 1000 anos tem isso? Não sei. Sei que eles estão lá presos há milênios. Mas quando chegar o tempo, a ordem será: solte-os. E o texto diz: eles estão preparados para esse dia, mês e ano. Imagina esses demônios aprisionados desde que expulsos do céu, sendo soltos agora e saindo para matar os homens. Cadê você que quer ficar para a segunda aí? Vamos ver aqui, ó. Versículo 16. Esses 4 demônios, eles vão liderar um exército de demônios. O número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões de demônios era o número deles. Assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, a boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos se arrependeram, glorificaram a Deus. Vamos ver o que aconteceu com os que escaparam desse juízo. Olha, os que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Nem assim se arrependeram, vendo os juízos, e ainda assim mantiveram-se ali, irredutíveis, endurecidos, brutalizados nos seus pecados, não se arrependeram. Aí, mais uma vez, João vai ver um outro parênteses, está aqui na página 39, ó, segundo evento parentético. E o que ele vai narrar nesse evento? Um livrinho que ele come, mesma coisa que a gente viu lá em Ezequiel, ele come um livro, na boca é doce, no ventre é amargo, ou seja, é a palavra que é pregada, mas o juízo é amargo. Então João tem essa visão. No capítulo 11, ele vai ter a visão das 2 testemunhas. Nós já falamos dessas 2 testemunhas também, lá no estudo de escatologia, né, os sinais que elas vão realizar. Alguns acreditam que vai ser a volta de Moisés e Elias, outros acreditam que é Enoque, mas a Bíblia não dá nome, a gente não vai dar também, não sabemos quem são, vamos apenas ficar com o que a Bíblia diz, não ir além do que está escrito. Fechado esse parênteses, chega-se então à 7ª trombeta. Está aqui no versículo de número 15, ainda do capítulo 11. Tocou o 7º anjo a trombeta. O que essa 7ª trombeta vai anunciar? Vai anunciar o juízo das 7 taças.
Só que, antes de começar as taças serem derramadas, nós temos mais um evento parentético. A mulher e o dragão, vou deixar vocês lerem em casa aí, a mulher e o dragão, capítulo 13. A besta que subiu do mar, que é o anticristo, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, a visão do cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, e vai vindo aqui alguns eventos parentéticos, que João vai descrevendo, até chegarmos ao capítulo 16, que são as últimas pragas, ou as últimas derramar da ira de Deus, são as 7 taças. Eu vou com vocês rapidinho ler as 7 taças, para a gente encerrar a aula dessa noite. Daí na semana que vem, que será a última aula, a gente volta aí na descida de Jesus em glória, a batalha do Armagedon, o estabelecimento do milênio e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Então vamos ao capítulo 16 do Apocalipse. Estou tendo que acelerar, não tem como, não é? E mais uma vez reforço o fato de que nós estamos apenas revendo aquilo que estudamos lá em escatologia. Página 44, temos aí, ó, primeira taça, segunda, terceira, quarta. Primeira taça, o juízo desce sobre a terra, úlceras malignas sobre todos os adoradores da besta. Segunda taça, é lançado sobre o mar, todo ele se torna em sangue, causando a morte de toda a vinda marinha. Terceira taça, fontes e rios, agora todo ele se torna em sangue. Quarta taça, é lançado sobre o sol, e ele se aquece de tal forma que os homens passam a ser queimados pelo seu calor multiplicado. Imagina o calor multiplicado, as águas do mar é sangue, as águas do rio são sangue, e o calor intenso, abrasando os homens. É o juízo aqui dessa quarta taça. Quinta taça, trono da besta, que vai ser aí ainda revelado dentro do período da tribulação. Alguns vão especular, se tratar de Roma, o trono lá do Papa, etc. A gente não tem como dizer categoricamente, porque a besta, o anticristo, o falso profeta, vão ser literalmente revelados no período da tribulação. E o juízo da quinta taça será derramado sobre eles. Sexta taça, o juízo é derramado sobre o rio Eufrates, abrindo caminho para a descida dos exércitos do Oriente que vão cercar Jerusalém, e depois nós vamos ter aqui exatamente a vinda de Jesus em glória para a batalha do Armagedon. Esse assunto eu vou deixar para a semana que vem, que é esse intervalo aqui da sexta para a sétima taça. Só finalizando aqui no material, então, a sétima taça, um grande terremoto, como nunca houve igual, será pavoroso, além do que se possa imaginar. A grande cidade, que é Jerusalém, se fenderá em 3 partes, e as cidades das nações cairão. Isso incluirá Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Londres, Moscou, Pequim, Roma, Lisboa, Madrid, etc. Quantos morrerão aí? Então, a gente para aqui a nossa aula. Só vou chamar a sua atenção de novo. No Apocalipse aqui, o capítulo 16, a gente está vendo aqui a sequência dos juízos. Versículos 18, 19 e 20, para fechá-los. Houve vozes, trovões, relâmpagos e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, e pedras do peso de 1 talento, e os homens se arrependeram. Fizeram o quê? Versículo 21 do capítulo 16 do Apocalipse. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E os homens ainda vão ficar aqui blasfemando, adorando ídolos, falando mal de Deus e da sua ira.
Olha que cenário ocorrerá no período da grande tribulação. Aqui nós temos o fechamento dela, e aí na semana que vem a gente já entra no 19, que é a vinda de Jesus em glória, a batalha do Armagedon, estabelecimento do reino milenial, e depois a gente já segue para o estado eterno e encerraremos a aula. Amém? Fecho a aula lembrando-vos mais uma vez. Por que está indo assim acelerado? É a recapitulação lá da escatologia. Nós vamos orar e encerrar a aula, agradecendo a todos que vieram. Todos foram lá com a irmã Creuza, medir altura, largura, profundidade, espiritualidade, as dimensões aí, todos mediram lá? Amém. Quem faltou vai ali no final. A mesa está preparada lá, abençoada. Não saia correndo ao término aqui da minha oração. Nós vamos juntar todos aqui para tirar a foto, para que a foto possa estar ali no cartaz da formatura. Então fiquem todos aqui. E ainda hoje nós vamos escolher aqui o nosso orador e aquele que vai ficar responsável por assumir o microfone na formatura e fazer o juramento com todos os alunos que aqui estarão. Quantos viram o vídeo da formatura que eu coloquei lá no grupo? Eu vou colocar ao término da aula hoje o vídeo da formatura, vai ser o vídeo completo, eu vou colocar lá. Por quê? Você vai ter até o dia da formatura para assistir. Porque muita gente tem dúvida, como é que é? Como é que a gente entra? De que lado a gente fica? O que a gente faz? Eu vou colocar o vídeo lá da última formatura. Você vai ver, aí você vai ficar em paz. Tem gente que acha que todo mundo vai subir, vai dar uma palavra, vai ter que pregar, vai ter que falar um versículo. Fica calmo. Você vai ver lá que não precisa fazer tudo isso não, tá bom? Vamos ficar sobre os pés e orar então, para encerrar a nossa aula, agradecidos mais uma vez a Deus. Querido Deus e Pai, te louvamos mais uma vez na noite deste dia por essa abençoadíssima aula que tivemos. Te louvo pela vida de cada aluno que aqui está, por todos que acompanham esta videoaula. Abençoe-nos de uma forma grande, rica e especial. Ó Deus, leve-nos em paz aos nossos lares, dê-nos uma continuidade de semana abençoada por Ti, guardado e protegido pelas Tuas potentes mãos. Ó Deus, a nossa palavra não poderia ser outra, não pode ser outra senão esta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.